Bom, então, bem-vindos novamente, pessoal. Vou fazer uma rápida fala aqui de apresentação, depois já vou passar para a Lu, para a Flor e para o Edu, que tem liderado esse trabalho aqui desse subgrupo, para a gente já ouvir aí o professor Cláudio, que gentilmente topou se unir a nós aqui para fazer essa apresentação, fazer essa troca com a gente. Então, antes de começar, só queria pedir para todo mundo, se puderem renomear seus usuários com o nome e a organização, ajuda bastante aqui a gente na sistematização dos participantes, tá? Bom, eu vou apresentar uma PPT assim, muito simples que a gente fez aqui, só para nortear um pouco a nossa conversa. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo em modo de apresentação? Uhum, Legal, vamos. às vezes dá Sim, problema sim, aqui. tudo certo. Legal, então, gente, é basicamente isso. Esse comecinho aqui a gente vai fazer a abertura, é, contar um pouquinho para vocês o que a gente está pensando, e a Lu vai fazer uma contextualização sobre o trabalho no geral, né, desse grupo de bioeconomia, como que a gente chegou até aqui, qual que é o nosso objetivo, nossos próximos passos como subgrupo. Depois a gente vai ter aí um período reservado mais ou menos de 40 minutos entre a apresentação do professor Cláudio Pada e perguntas dos participantes sobre a metodologia que ele vai apresentar aqui para a gente também. Então, a gente vai tentar ajudar aí, você, professor, com essa gestão do tempo, a gente pode ir avisando aqui no chat mesmo do Zoom, para a gente tentar manter nesse tempo de uns 30 minutinhos aí para sua apresentação mesmo, e a gente ter um tempo de troca com os participantes, que o tempo está curto aqui, né? E aí, Uhum. depois a gente vai. Tá entrando mais gente aqui, a gente deve dividir em três grupos para colocar algumas perguntas que a gente pensou assim para tentar colher a compreensão de vocês sobre essa apresentação que o professor vai fazer. A gente vai dividir em alguns grupos para facilitar a escuta de todos, né? E aí a gente vai voltar depois para 10 minutinhos de encerramento na sala principal, contando um pouco do que foi trabalhado nos grupos, né? Então, basicamente é isso. Eu falo aqui como coalizão, né? Mas é importante reforçar que esse trabalho de bioeconomia tem sido realizado de maneira conjunta com o pessoal da concertação aqui representado pela Adri e por, perdão, gente, e por muitos outros que vieram ao grupo por meio dessa articulação, né? Então, acho que da minha parte é mais isso, eu queria passar a palavra para a Lu contar um pouquinho sobre esse processo até aqui e a gente depois poder ouvir o professor Cláudio. Então, eu vou passar aqui o slide, Lu, aí você... Tá joia, gente. Bom dia, tudo bem? Acho que aqui trazer para vocês um contexto um pouco, né, de como, por que que a gente está aqui hoje, né, e contextualizar esse subgrupo de desenvolvimento territorial e polos de inovação de bioeconomia. E para quem talvez não viveu esse processo ou, ou nos encontrou pelo meio do caminho, né? Então, tudo começou lá em 2020 com a formação desse grupo da Força Tarefa de Bioeconomia, com a coalizão, foi onde eu me juntei. Hoje eu sou especialista em bioeconomia, consultora nessa área, e eu estava na época na empresa Natura e representava, liderando o programa para a região amazônica, e me juntei a um grupo para fazer parte, junto com a Juliana Simões, com o Roxo, para a gente montar, e com a MAC, para a gente montar um parecer, um posicionamento de bioeconomia, né? Olhando para uma visão que a gente percebeu que era muito integrada a tudo que a coalizão fazia. Então, quase um ano depois, a gente coloca e publica em 2021 esse posicionamento de bioeconomia com quase 10 grandes frentes, em que a gente acreditava, trazendo já os conceitos de bioeconomia que a gente gostaria de que fossem reforçados. Então, um posicionamento bem interessante da coalizão. Quem ainda não conheceu e quiser ler, depois a mapem aqui no chat. E a partir dali a gente falou assim, mas é muita coisa, né? A gente precisa priorizar. A gente fez um planejamento e priorizou três grandes frentes. Um deles, política pública, o outro, banco de dados e informações sobre bioeconomia, gestão de dados no Brasil sobre bioeconomia, e o outro, de como a gente deveria desenvolver territorialmente uma visão integrada de bioeconomia no país,
e a integração de polos de inovação, porque senão a gente sempre ficaria naquela voz do potencial que a bioeconomia tem e nunca sairia disso, né? Então, como de fato a gente olha dentro do país, os diferentes territórios, as diferentes vocações, e a bioeconomia precisa ter a união entre o desenvolvimento de gestão regional com os polos de inovação, promovendo essa bioeconomia sustentável, principalmente a sociobioeconomia. No meio desse percurso, a gente percebeu um trabalho, uma força de um trabalho conjunto muito forte com a concertação para a Amazônia, no ano passado. Por quê? Porque também olhar desenvolvimento territorial, olhar dados, olhar a política pública, a gente deveria focar no momento que a gente estava vivendo no país para a região amazônica. Então, que a gente não abrisse e ampliasse tanto a nossa visão, mas que a gente poderia olhar para a visão amazônica. E ali nos unimos e formamos, e que a gente também percebia que existiam muitas ações paralelas, que se a gente tivesse sinergia, a gente teria mais força. Então, nos unimos, e a partir do ano passado, a gente começou a trabalhar nessa visão conjunta, como caminhar para um olhar de Amazônia, então, nessas 3 grandes frentes. Nesse subgrupo aqui, o que a gente começou a perceber é que para a gente falar de desenvolvimento territorial, e num país que ainda não há gestão territorial, né? Na verdade, a gente faz gestão de incentivos fiscais, né? Os nossos territórios no Brasil não trabalham suas vocações e seus arranjos econômicos, sociais, ambientais e seus arranjos de investimento em políticas públicas, em ciência e tecnologia, conjuntamente. Poucas vezes o Brasil teve essas iniciativas dessa forma, o que a gente percebeu que a gente precisava, então, mergulhar um pouco mais nisso. A gente começou a mapear e conversar com uma série de entidades ano passado, entidades de governo, entidades que estudavam os conceitos de bioeconomia até fora do Brasil, e percebeu que o mundo está caminhando nesse sentido, inclusive olhando a própria Europa com seu plano transnacional de bioeconomia, está construindo as vocações dos territórios nos diferentes países onde se desenvolve, onde vai se investir em ciência e tecnologia para gerar as transformações que são necessárias. Claro que os europeus, americanos, têm um olhar muito focado em biomassa, em transformação de ingredientes para a transição, né, de fonte petrolífera para fonte sustentável, fonte verde, porém a gente percebeu que a gente tem muito mais, a gente tem um outro olhar de territórios, né, um olhar de conservação, um olhar de florestas, e que a gente precisava mergulhar nisso. E que nós precisamos ter, de forma proprietária, o país, uma modelagem de desenvolvimento territorial e de vocações de territórios definidos onde se investiria nesses polos de inovação. E mais ainda, quando a gente fala de floresta amazônica, de vocação da sociobioeconomia. Então, esse grupo aqui começou a trabalhar, fez um grupo de escuta junto com o PPA. O Edu vai comentar um pouco esse trabalho, que foi muito rico de ouvir os povos e organizações da floresta amazônica, para que a gente pudesse, nessa FT aqui, começar a entender quais são essas vertentes, né? Então, a gente iniciou esse projeto conjuntamente, que é chegar a uma metodologia de gestão de territórios e pós-inovação, e que a gente possa ter projetos de apoio na região amazônica, focando em sociobioeconomia da floresta em pé. Claro que as demais economias que afetam o território não serão esquecidas e deverão entrar nesse mapeamento, né, nessa convergência de gestão de território, não podem ser esquecidas, porque elas afetam qualquer outra dimensão socioeconômica de um território, mas que a gente pudesse caminhar com este foco nos polos de inovação. Então, a nossa ideia, 2024, a gente ter este projeto direcionando um policy brief e, ao mesmo tempo, polos que a gente possa aí ter vocações e escolhas de regiões, a gente pode começar a exercitar essas metodologias, tá bom? Então, um overview para vocês, porque estamos aqui. Então, começamos essa jornada juntos para, primeiro, mergulhar nas metodologias e que a gente possa, cada vez mais juntos, construir o que seria uma diretriz de um policy brief de gestão de territórios, de inovação da socioeconomia da floresta em pé. Então, eu vou falar também, o Edu e a Flor, junto comigo aqui, coordenam esse grupo, né? Construímos juntos esses projetos e essa jornada. Então, vou pedir para o Edu também complementar, se apresentar e falar o trabalho que nós estamos fazendo. Também, como representante do PPA, tem uma parceria muito importante. Depois, a gente trazer um pouco a voz também da concertação, se possível. A Adriana, acho que trazer um pouco de como foi nessa junção. E aí, a gente passa depois para a Flor, falar um pouquinho também da opinião dela, né, da voz dela aqui dentro, e apresentar o Cláudio para a gente seguir com a agenda, tá bom? Então, obrigada, gente, bem-vindos.
Obrigado, Lu. Já vou seguir aqui então. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, sou Eduardo Rocha, eu sou gerente de engajamento na PPA. Não vou falar muito aqui, acho que a Lu trouxe um contexto bem importante, tem sido um prazer acompanhar esse trabalho desde o ano passado. A gente se junta ali naquele momento, entendendo que podíamos buscar, né, sinergia, convergência mesmo, a partir de um lugar, né, de uma modalidade de projetos que a gente trabalha na PPA, que é de desenvolvimento territorial, e entendendo que essa discussão, né, esses conceitos são importantíssimos de se ter com um grupo diverso de atores, né? Então, convergir, trazer essas alianças todas juntas fez muito sentido. A gente fez alguns encontros, buscando muito, né, trazer as lideranças de quem está na Amazônia, de quem também vem dialogando e vendo essas narrativas todas, né, sendo colocadas, e que também está afim, né, de encontrar lugares comuns para se pensar no desenvolvimento dos territórios. Acho que nesse processo a gente entendeu ser importante ter um grupo específico, né, que é o GT, é o Polos, né, o subgrupo de Polos, para cuidar, né, dessas escutas, dessas sistematizações e desenhos para métodos, né. A nossa ideia é chegar numa proposta futura que leve para uma policy brief e, quem sabe, para uma aplicação de projeto piloto. E aí, nesse pequeno grupo aqui, né, junto com a Lu, com a Flor, a gente pensou em algumas vozes, né, então a gente vai entrar numa sequência aí de pelo menos 4 oficinas, para a gente ouvir sobre métodos que já existem, né, que a gente conhece, que são exitosos nos territórios brasileiros, sobretudo na Amazônia, para que a gente faça uma reflexão conjunta e chegue, né, mais para o final do ano já com substância, né, para a gente fazer acho que um momento de cocriação, de entender qual é essa forma assertiva de se pensar desenvolvimento territorial, consolidando polos, né, de bioeconomia, a partir da sociobioeconomia, da gestão desses territórios. Então, acho que um aspecto bem legal que a gente tem procurado é a questão da linguagem, né? Então, tanto do ponto de vista de sistematização, de vozes, né? Importante, né? Da gente ouvir mais quem está implementando projetos ou quem é dos territórios. Acho que esse é um ponto que já fica aí no nosso radar e que a gente presta muita atenção e a participação de cada um e cada uma que está aqui, com certeza vai ser importante, porque é muita gente experiente que a gente quer conseguir colher, né, acho que os pontos principais que vocês reconhecerem nas escutas e que vocês quiserem trazer também para a nossa construção conjunta. Então, eu encerro por aqui essa parte. Eu vou passar para a Adriana, pelo que eu entendi, para falar um pouquinho da questão da concertação, e depois, Dri, por favor, passa para a Flor. Obrigado, gente. Tá, obrigada, Edu. Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui. Que bacana já ver, né, o subgrupo Polo já com essa entrega, então com essa realização muito legal. Eu acho que eu só confirmo um pouco da palavra da Luciana também, o quanto essa jornada, né, vem se potencializando, e aí um pouquinho também do que Edu traz, né, quer dizer, da concentração de pessoas interessadas, das trocas. Então, essa aproximação também da uma concertação pela Amazônia e com a força-tarefa, isso só potencializa, né? E o que eu tenho percebido, até pelo olhar da concertação, a gente sempre olhar agora, a partir de agora, cada vez mais com uma abordagem integradora, então é isso. Então, como conversa, né? As diferentes instâncias, as diferentes questões, os diferentes desafios da região da Amazônia. Eu vejo que isso é um percurso, está se intensificando, então muito bom também está acontecendo isso nos diversos grupos, e além dos GTs também, nos subgrupos, e essa troca só tenho percebido que é rica e que acrescenta, soma nessa direção do que você propôs, do que esse subgrupo do Polos também tem a intenção, né, de chegar lá no ano que vem com um outro olhar, com coisas já acontecendo, então isso é muito bom. Acho que é isso, gente. É um prazer estar aqui. Eu passo pela Flor, então. Bom dia, pessoal. Estou super feliz aí com esse dia. Nós preparamos com muito carinho esse ciclo. Depois dessa grande jornada, esperamos as contribuições de todos. Eu sou a Floriana, eu trabalho como consultora, eu tenho uma consultoria chamada Biodiversa, que trabalha com desenvolvimento territorial e planejamento participativo com comunidades.
também sou consultora da Climate Ventures. Trabalhei os últimos 3 anos liderando um programa de acesso ao mercado para produtos da sociobiodiversidade da Amazônia, que é o Amazônia em Casa, Floresta em Pé. E me juntei a essa força-tarefa aqui, a coalizão e concertação, com esses vários subgrupos, né? Mas esse especificamente me chamou muito a atenção, porque também estava diretamente relacionado com o meu projeto de mestrado, que eu acabei de defender, que fala de desenvolvimento territorial, e é pelo Instituto IP, né? Que será o nosso convidado de honra do dia. Então, nós estamos aqui hoje para receber o Cláudio Pádua, que é o nosso convidado, desse primeiro convidado do nosso ciclo, e ele vai apresentar um pouco essa metodologia de desenvolvimento territorial do Instituto de Pesquisas Ecológicas, né, realizado com várias outras organizações do território. Não é um território amazônico, é um território no extremo oeste de São Paulo, mas um território que enfrentava, 30 anos atrás, muitos desafios relacionados, né, com desmatamento e ampliação aí das zonas do agronegócio, e eles desenvolveram todo um sistema e apresentarão aqui para a gente alguns desses mecanismos para desenvolvimento territorial com foco em conservação da biodiversidade. Então, o Cláudio, eu acho que ele dispensa apresentações, né, mas ele é um biólogo, coordenador de bionegócios do IP, do Instituto de Pesquisas Ecológicas, mas também é um empreendedor serial, ele está envolvido com a Bioparque, com a Parque Tour, com a Biofílica, né, várias outras iniciativas aí de bionegócios. Então, eu vou passar para ele se apresentar e apresentar para a gente esse método incrível que quem tiver a oportunidade de conhecer o Pontal do Paranapanema, eu recomendo muito. Tem um case de sucesso bastante impressionante acontecendo lá há 30 anos. Então, Cláudio, a palavra está com você. Obrigado, Flor. Prazer enorme. Flor foi uma aluna espetacular nossa. Foi orientada da Suzana, minha mulher, que fica encantada com a Flor. Então, parabéns. E estou aqui cercado de muitos amigos, gente que eu conheço há muito tempo. É um prazer enorme. Gente que eu estou provavelmente conhecendo hoje. Também me dá grande prazer. Eu acho que eu vou passar direto a... Eu vou tentar compartilhar a tela, que eu acho que vai ficar mais fácil. E vamos ver se dá certo. O anfitrião desativou o compartilhamento. Acabei de liberar, Cláudio. Ok, obrigado. Agora eu tenho que procurar aqui onde é que está. Ai, peraí. Em um segundo. Não sou muito bom de compartilhar a tela, não. Tem uma setinha verde na barra de Eu botei baixo? a setinha verde, compartilhar. Agora eu tenho que achar aqui onde é Ah, o que ela está, arquivo. né? É. Mas pode colocar também a tela inteira, se quiser, tipo, em vez de escolher um, tem a opção de se É isso que eu ia colocar dizer. Põe a a tela tela inteira. inteira. Na hora que Que você tá lá na parte de compartilha. cima, assim. Isso. Está na parte de cima. Começa de novo o processo de compartilhar. Tem 3 opções lá, e você põe tela inteira. Aí fica mais fácil de achar uma coisa assim. Screen aparece, talvez. No Não, inglês. parece básico, avançado, arquivos. Sim. Vou botar. Mas aí não tem a parte que está escrito screen? Não é a primeira opção? No básico, tem No desktop, básico mesmo. tem... Né? No básico mesmo, sim. Sim. Microsoft, acho que está aqui, ó. Desktop, isso, perfeito. Apareceu, Agora a ó. gente está vendo. Perfeito, está Tá vendo? aparecendo. Não tá? Apareceu. Agora eu tenho que botar em tela. Deixa eu ver. Isso. Deu Tá bom. certinho, Estão vendo? Cláudio. Ok. Sim. Vou avançando. Se avançar, vocês me avisam. Se parar. Ok. Eu vou contar para vocês primeiro uma história. Tem que contar um pouquinho de história, porque é para contextualizar. Depois nós vamos chegar no que a gente fez, depois os resultados.
E a história começa há 30 anos atrás, quando eu e Suzana nos mudamos para um parque estadual no oeste de São Paulo, chamado Parque Estadual do Morro do Diabo, com o objetivo específico de estudar uma espécie ameaçada de extinção, que só tinha naquele lugar, naquela época, só se sabia lá naquele lugar, e era uma das 10 espécies mais ameaçadas do mundo pela lista da UICN, que é o mico-leão preto, um dos 4 mico-leões do Brasil. E é esse indivíduo aqui, eu não vou, ele tem um videozinho, mas eu não vou passar o vídeo para a gente ganhar um pouco de tempo. Ele está de costas aqui, mas ele vai aparecer mais para frente, de frente para nós. E depois disso eu acabei, isso era tema do meu doutorado, eu estava fazendo doutorado na Universidade da Flórida, em Gainesville, eu acabei professor da Exalc, visitante, e tentei criar um mestrado em Biologia da Conservação na Exalc, a burocracia me venceu, e eu saí da Exalc e resolvi criar meu próprio instituto de pesquisas, junto com jovens estudantes da Exalc, meus estudantes. E essa turminha que está aparecendo aí, essa primeira sede do IP e tal, em Piracicaba ainda, e o Mico-Leão Preto está aí para a gente ver ele de frente. Essa turma está toda conosco até hoje, são todos doutores nas melhores universidades do mundo, e estão todos trabalhando ainda no IP. E o IP foi mudando de missão com o correr do tempo, e era uma missão só de conservação da biodiversidade, e hoje tem uma missão muito mais voltada para desenvolvimento socioeconômico com consciência, educação e negócios sustentáveis. Então, ele foi evoluindo, mas a biodiversidade está presente ainda muito forte na instituição, no centro. E a gente vai ver isso, e hoje somos 105 pessoas trabalhando em todos os biomas do Brasil, menos na Caatinga, infelizmente. Adoraria estar trabalhando na Caatinga também. E olhando, eu não sou um fã de organograma, mas o organograma da instituição mais ou menos é esse, e a gente faz 4 coisas principais. A gente tem uma unidade de negócios sustentáveis que cuida da nossa relação com o mundo das empresas e cuida da relação das nossas comunidades com o mundo das empresas. Tem um braço de educação, que tem mestrado, vai ter doutorado ano que vem, tem MBA, a Flor tem outros ex-alunos aqui no grupo. Depois tem sites, que a gente chama de sites de atuação, locais onde a gente vai e atua por muitos e muitos e muitos anos. Nós não somos de fazer projetos que vai e fica 1 ou 2 anos e vai embora, a gente fica nos locais, a gente acredita nisso, e também tem alguns projetos de temáticos, de temas que a gente gosta muito, o principal deles é áreas protegidas, a gente trabalha muito com áreas protegidas. Então, essa é como a gente trabalha. E eu botei aqui do lado as 2 empresas pontilhadas, porque elas não são do IP, mas vocês vão ver ao final da apresentação que tem uma relação forte com as coisas que a gente está fazendo hoje. E esse é o modelo que a gente criou. Esse modelo, que a gente chama de modelo IP de conservação, e a gente usa ele em quase todos os lugares. E ele foi criado, é interessante, porque alguns anos depois do IP já existir, a gente já está atuando no Pontal há algum tempo, a gente começou atuando no Pontal. Eu fui levado a Nova York para um evento e me puseram numa sala com um flip chart. Um flip chart e uma caneta pilô dessas. E disseram para mim assim, Cláudio, nosso negócio aqui é o seguinte, você vai escrever aí tudo que você fez, que você acha que fez de bom. Vê aí as coisas boas que você fez e escreve aqui para nós. Eu aí comecei a pensar assim, puxa vida, eu achei que eu ia salvar uma espécie ameaçada se eu estudasse muito ela, se eu soubesse tudo, se eu fosse um bom cientista que conhecesse tudo sobre a ciência. Em pouco tempo eu descobri que isso não era verdade, porque isso não evitava o desmatamento, isso não evitava as pressões sobre a espécie. Então eu comecei e convenci a minha mulher também de entrar no campo da educação ambiental. E a gente começou a trabalhar com educação ambiental. Ainda assim, não resolveu, porque a educação ambiental transformava uma boa parte da população em amigos da natureza, mas tinha sempre alguns inimigos da natureza, que a gente precisava trabalhar com o habitat e trabalhar com essas pessoas. E trabalhando com essas pessoas, a gente precisava se envolver com a economia regional, com o envolvimento comunitário, com o desenvolvimento sustentável da região. E ainda assim, eu precisava de algo que me guiasse. Então, eu tinha que ter um guia na paisagem que me dissesse qual é a paisagem que eu quero para esse local. E ainda assim, isso foi evoluindo no meu pensamento. Eu precisava em alguns casos, só o governo podia atuar. Então, eu precisava influenciar políticas públicas. E quais eram minhas forças para fazer isso? Participação comunitária e ciência e pesquisa. E isso virou... eu fiz esse desenho, esse gráfico de cebola, e, na verdade, esse gráfico acabou virando o modelo
e P de conservação. A gente usa ele com mudanças adaptativas em vários lugares do Brasil. E aí vamos ao Pontal mesmo. O Pontal é um oeste de São Paulo. São Paulo sofreu um desmatamento brutalmente na sua história evolutiva da sua economia, e o Pontal resta onde floresta de porte, ou no litoral, a Serra do Mar, ou no oeste de São Paulo, que ainda tem um pouco, uma área de Mata Atlântica do interior de 40 mil hectares e alguns fragmentos que somam mais 12 mil. E essa área de 40 mil hectares que resta é um pedaço de uma grande reserva que houve na região, pelo chamado de Grande Reserva do Pontal, que foi decretada em 1951 pelo governador Fernando Costa. Fernando Costa fez uma opção de coisas bacanas, inclusive para a natureza, e fez a primeira reserva de São Paulo, que é essa aqui. Depois disso, ele fez muitas outras coisas espetaculares. Infelizmente, morreu num desastre de automóvel e tal, um pouco cedo. Mas ele decretou 3 reservas na região, que chamavam Grande Reserva do Pontal, mas com o correr do tempo e com os políticos que se seguiram, eles foram dando para os seus correligionários políticos a reserva do Pontal, autorizando o desmate, autorizando a entrada, e todo um processo de desmatamento brutal foi acontecendo. Mas nós estamos falando aqui, tinha 40% ainda da Grande Reserva em 1965. Em 1978, tinha 24%, tinha 20, quase 25%. E depois, em 88, tinha 14% só. E depois, finalmente, em 2008, tinha 13%, que é mais ou menos o que tem até hoje. Porque daí para frente ficou mais difícil desmatar, embora ainda aconteça casos esporádicos e pequenos aqui e acolá. E eu fui para lá, falei assim, eu vou salvar o mico-leão preto, eu tenho uma missão a cumprir com essas coisas todas que estão escritas aí na tela. Eu vou fazer um levantamento, vou estudar genética, demografia, um grande plano de pesquisa para o mico-leão preto. E vim fazendo isso, e venho fazendo até hoje. E os primeiros resultados, a gente começou a fazer simulações para ver o futuro da espécie, e os primeiros resultados nos mostravam que a espécie estava... são simulações que a gente usa para olhar a possibilidade de perda genética e a probabilidade de sobreviver. E nenhuma das populações que tinha fragmentos na região, com exceção do Morro do Diabo, que mais ou menos empatava, era capaz de fazer a espécie sobreviver. Então, havia um isolamento da espécie em vários fragmentos florestais, o que me dava uma motivação extra mas que se a gente juntasse todos eles numa só população de mico-leões pretos, a sobrevivência estava garantida. Nesse momento, veio o desejo de fazer assim, eu preciso de ter uma paisagem boa para a economia regional, boa para as pessoas, porque elas têm que aceitar, mas, ao mesmo tempo, boa para a biodiversidade. Então, como é que eu faço? E no começo, a gente começou... tá bom, é isso mesmo. No começo, a gente começou fazendo manejo mesmo, transferindo o mico-leão de um fragmento para o outro, e a gente ainda faz um pouco isso, com translocações, com dispersões, etc. E com uma população que a gente chama de seguro de vida, que é uma população de cativeiro. Mas não ficamos só aí, a gente fez isso para outras espécies. A gente fez um grande mapa do que as onças da região precisam. Ainda tem onça pintada no Pontal do Paranapanema, e o Morro do Diabo está aí em verde claro, no meio da paisagem vermelha, mas segue à beira do Rio Paraná e Paraguai, indo para a Bacia do Paraguai, várias áreas que elas utilizam, e a gente chama as onças de detetives ecológicos, que elas foram nos ensinando onde elas andavam, e para a gente poder proteger onde era bom para elas passarem, criando corredores para elas. E não só isso, fomos fazendo isso para muitas das espécies da região. Aí está o mapa da área de uso da onça. Mas, além disso, a gente desenvolveu, e aí foi principalmente a Suzana, uma metodologia de conversa com a comunidade, que a gente chamou de econegociação. E a gente faz econegociações na região periodicamente. A gente convoca lideranças regionais para conversar sobre o futuro da região à luz dos resultados das nossas pesquisas. Nesse grupo que está aqui, vocês vão ver, tem o prefeito Teodoro Sampaio, tem o chefe da Polícia Ambiental, tem um guarda-parque, tem um grupo grande sentado na grama de pesquisadores do IP e outro grupo de técnicos
da Cooperativa dos Assentados da Reforma Agrária, tem muitas das mulheres da região, e tem fazendeiro, esse senhor um pouco mais gordinho é fazendeiro, e lá no telhado em cima, não sei se vocês estão vendo, tem um espião do PSDB também. Muito bem. Estava tudo caminhando bem nesse sentido da conservação do mico-leão, quando, no começo dos anos 90, começo dos anos 90, chega ao Pontal o Movimento Sem Terra. E de repente, entram 6.000 famílias na região, ocupando terra. E, na verdade, eles ocupavam terra já ocupada, porque tudo aquilo é reserva. Então, os movimentos sem terra têm um sistema de inteligência inteligência no sentido de conhecimento, de inteligência muito bom, e sabia que as terras de lá eram terras de reserva, que tinham sido ocupadas por grandes fazendeiros, e eles resolveram ocupar o que já era ocupado. E isso gerou, imagina, eu assisti eu nunca vi uma guerra na minha vida, não, felizmente, mas o maior aparato bélico próximo do que eu chamaria de uma guerra, eu assisti aí. Porque o Estado de São Paulo resolveu, num certo momento, dar uma demonstração de força e botou tanque de guerra, toda a polícia militar de São Paulo, um monte de gente do Exército, virou uma praça de guerra. E essa praça de guerra, por muitos anos, andou no Pontal, gente dando tiro em gente, hospital recebendo gente com bala, toda hora tinha confusão. E no meio disso, dessa confusão toda, tinha um doido, Cláudio Pádua, e um grupinho de doidos, dizendo: não, mas nós temos que conservar o mico-leão preto, nós temos que conservar a biodiversidade, ela é importante e tal. E o processo é esse: eles ocupam a terra, aram a terra na beira da estrada em geral, saem, acampam e aí provocam o governo para vir e mediar uma solução. E o governo vem fazendo isso, e hoje o Pontal está razoavelmente em paz, porque tem uma quantidade grande de assentados, já assentados e tratando de cuidar da sua terra. Ocorre que, no meio dessa confusão toda, eu resolvi conversar com o governo do Estado de São Paulo e fazer uma discussão, na época, com a diretora do Instituto de Terra do Estado de São Paulo, para dizendo a ela o seguinte: olha aqui, nós estamos... vocês estão... Porque foi o governo Covas, e o Covas fez um decreto autorizando o Estado de São Paulo a negociar com os grandes proprietários ou os grandes ocupantes de terra que estavam perdendo na justiça para o Estado de São Paulo, negociar acordos em que eles cediam 50% da terra e o Estado abria mão de discussão na justiça dos outros 50%, e com isso o Estado ganhava 50% para fazer a reforma agrária de uma forma rápida e fácil. Eu peguei o ônibus, fui para São Paulo, fui falar com a diretora do Instituto de Terra de São Paulo, junto com o advogado da SOS Mata Atlântica, e mais um diretor de uma outra ONG, e eu disse a ela: olha, mas isso está errado, porque vocês estão fazendo um acordo que está envolvendo só o social e o econômico. O ambiental está ficando de fora. Aí ela falou: mas o que você está querendo, Cláudio? Eu falei: eu estou querendo que seja um terço, pelo menos. Um terço para os assentados, um terço para os fazendeiros e um terço volta para o parque, volta para as áreas protegidas. Ela falou: mas, Cláudio, você estou no meio de um conflito de gente morrendo, de tiroteio, e você vem falar de meio ambiente? Eu falei: justamente. A hora mais importante é essa, de falar de meio ambiente, porque parte dos conflitos que você está é por razões ambientais. Aí ela disse assim: não, de jeito nenhum. Eu falei assim: bom, então eu vou entrar na justiça contra você. E ela disse assim: se você entrar na justiça, eu vou dizer ao Movimento Sem Terra que você parou a reforma agrária no Pontal. E eu quero ver você pisar de novo lá. E eu fiquei acuado, porque foi uma pancada muito forte. Saí dali com muita raiva, xingando ela. Entrei num ônibus da Viação Andorinha e amanheci em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema, e bati na porta do Movimento Sem Terra, da COCAMP e da cooperativa deles. E pedi que eu queria falar com o Zé Rainha Júnior, líder naquele momento do Movimento Sem Terra, que está aqui na minha foto. Essa foto é resultado dessa conversa. E eu disse a ele: eu vim aqui lhe procurar porque eu tentei fazer um acordo com o Estado e não consegui. Eu vim ver se eu consigo fazer um acordo com você, que é a outra parte. Ele falou assim: pois muito bem, você gostaria de plantar árvores? Eu falei: é tudo que eu gostaria de fazer. Ele falou assim: então vamos plantar árvores juntos.
e me deu a mão, me estendeu a mão, eu fiz um aperto de mão com ele e estamos plantando árvore até hoje, juntos. Hoje já não é mais com o Zé Raim, mas com os descendentes dele e com os meus descendentes também. Mas a gente continua plantando. E esse aqui é o dia em que a gente comemorou esse acordo. A gente fez um acordo por escrito. É a diretora do Parque Estadual do Morro do Diabo, eu, hoje o presidente da cooperativa, que chama Bio, que a gente já passou a chamar ele de Biodiversidade, o chefe de uma outra organização local, o Zé Rainha, e o Lauri Cullen, que é nosso seguidor, plantando uma muda de ipê comemorativa desse momento. Então, aqui são algumas das coisas que a gente precisa pensar, mas tem que ter recursos financeiros, tem que ter um bom desenho, tem que ter uma capacidade de envolvimento das populações, e essas coisas todas estão no modelo, no nosso modelo. E a gente foi trazendo assentados com a COCAMP, dando workshops de como plantar árvore, fazendo mudas, distribuindo mudas, e o processo começa aí. E esse processo evoluiu para criação, com o tempo os assentados, com incentivo nosso, começaram a criar viveiros florestais, e hoje Pontal tem 11 grandes viveiros florestais da comunidade, todos da comunidade, ainda vai aparecer mais na frente, e a gente foi pensando como é que a gente ia mexer na paisagem. E nesse mexer na paisagem, a gente está usando 3 grandes técnicas, uma de corredores, a gente chama de corredores de vida, uma que chama abraços verdes e outra chama caminhos do bosque, que são 3 técnicas que nós vamos ver aqui. O abraço verde são criação de plantio de árvores, e pode ser até eucalipto nesse caso, para criar uma área de abraço de entorno dos fragmentos florestais, porque o fragmento florestal, não sei se alguns de vocês sabem com certeza, ele tem a tendência de desaparecer pela influência da paisagem sobre ele. Então, o capim vai dominando, o fogo pega, e vira uma coisa que chama-se efeito de borda, que a borda começa a ficar destruída, e aí a paisagem vai tomando conta do fragmento. Então, se você criar um quebra-vento, uma proteção, um escudo de proteção, que a gente chama de abraço verde, você protege desse efeito. E isso a gente está fazendo lá. Aqui tem um abraço verde, para vocês verem. Outra coisa que a gente usa, que a gente utiliza, que chama caminho dos bosques, é porque em alguns, principalmente em áreas que já foi dividida para fragmentos florestais, para assentados da reforma agrária, de florestais não, em lotes de reforma agrária, é muito complicado uma espécie conseguir passar de um fragmento florestal para outro através de uma paisagem que já foi dividida em pequenas propriedades. Então, a solução é fazer um bosque em cada uma dessas propriedades, não para o mico-leão preto, por exemplo, que requer floresta para ir de um lado para o outro, mas todos aqueles que passam, aves, polinizadores, dispersores, morcegos e etc., vão passando de bosque em bosque e passam de um fragmento para o outro. Por que a gente quer isso aqui? Porque se eles ficarem isolados, alguns de vocês sabem disso, ficam isolados em pequenas populações sofrem efeitos deletérios da consanguinidade e acabam desaparecendo. Então, é preciso que você tenha fluxo gênico no processo de uma paisagem que tem biodiversidade e que seja produtiva também. E aqui a gente vê alguns dos bosques na paisagem. E o terceiro é a criação de bosques terceiro não, é o segundo, com café, porque a gente tem que ter uma motivação para as pessoas terem bosque. Então, essa foto aqui está virada ao contrário, mas a gente vem produzindo café em bosque. Café é uma planta de sombra originalmente, a gente foi buscar variedades antigas e produz café com floresta, que são vendidos pela unidade de negócio sustentável do IP e por outras unidades também. E olhando a economia do café para esses assentados, o lote sem café ele tem renda negativa, eles vivem de apoio, etc. O lote com café passa a ter renda positiva. E, finalmente, em um certo momento, nós tínhamos já reunido informações e conhecimento suficiente para fazer uma proposta para a região toda. E a gente chama essa proposta de Mapa dos Sonhos, que é o mapa dos nossos sonhos para aquela região. E que ele foi discutido com a comunidade também. E esse mapa dos sonhos, o que ele tem de essencial é nós estamos utilizando o Código Florestal Brasileiro, simplesmente,
os fragmentos florestais que estão lá, mas a gente utiliza o Código Florestal não do jeito que o fazendeiro deseja, mas do jeito que é bom para a biodiversidade, para o resto da biodiversidade. Então, o que acontece? Eu boto as reservas legais não aonde o fazendeiro quer, mas aonde é bom para conectar, para fazer conectividade na paisagem. Dessa forma, a gente vai ter uma paisagem que tanto é boa para a produção, para o pequeno produtor, para o grande produtor e para a biodiversidade também. E esse é o nosso sonho e é o que a gente está implantando. Já vem implantando há alguns anos, já há mais de 20 anos a gente já vem implantando esse mapa. E aí, só para falar mais dessa parte final com o Movimento Sem Terra, uma das onças que a gente estuda foi atropelada e nós fomos, o pessoal nós foi conversar com os líderes do Movimento Sem Terra e os líderes do Movimento Sem Terra disseram assim, nossa, elas são como nós somos sem terras e elas são sem floresta, nós vamos ajudar. E a ajuda deles foi o que eles sabem fazer. Eles fecharam a estrada e disseram, daqui não sai, daqui ninguém me tira. E falaram para nós assim, a polícia vai aparecer, vocês falam que fomos nós, quando eles vieram para nós, a gente fala que foi vocês, e a gente vai empurrando, enquanto o DR não chegar aqui e não der uma solução nessa estrada, a gente não sai daqui. E assim foi. E vocês vejam, a placa aqui é lutar para preservar para viver, viver para sonhar. Então, é uma mudança comportamental extraordinária, fantástica, e a gente tem muito orgulho de trabalhar com esse grupo nesse caminho. Muito bem. Aí, agora, a implantação do mapa dos sonhos, que a gente chama de corredores de vida, que é o que a gente vem fazendo mais nos últimos anos. E aí, a gente entra na nova era de clima. E na nova era de clima, aparece uma possibilidade enorme, porque nós levamos 20 anos plantando 3.000 hectares com recursos de doação. A gente tem um conhecimento completo de como plantar a árvore, de como plantar corredor, essas coisas. Temos corredores já de porte grande, ao nível de que a natureza já plantou 20% do corredor. O fato de você começa plantando no corredor e depois a natureza começa a tomar conta dele mesmo. Então, a gente sabe como fazer. E aí a Biofílica, que é essa empresa que eu sou sócio, sabedora disso, naturalmente, pediu uma conversa com o IP e propôs um acordo. Vocês são muito bons de plantar árvore de restauração e nós somos bons de vender crédito de carbono. Vamos fazer um MOU. Fizemos um MOU e estamos implantando esse processo que a gente chama de corredores de vida e que aqui é o mapa dos sonhos, e o mapa dos sonhos foi muito ampliado. Então, hoje tem um mapa dos sonhos muito grande e nós temos uma missão grande de plantar 75.000 hectares nos próximos 30 anos. E isso estamos fazendo. Nos próximos 10 anos, a gente vai plantar 35.000 hectares. A gente plantou 3.000 nos últimos 20 anos. Mas isso por quê? Vamos usar as 3 metodologias mais comuns para a R, que é a restauração no jargão de clima, a restauração ativa, que é o que a gente mais costuma fazer, que é plantar árvore mesmo, a restauração mista, que você deixa a natureza ir um pouco e você faz, e a passiva, que simplesmente você cerca e deixa a natureza voltar. Mas o mais bacana disso é que a comunidade toda está envolvida nisso. E o que me deixa mais orgulhoso e alegre são 11 viveiros, dos quais 7 são só de mulheres, produzindo as mudas para este processo todo. E que ganham Nós somos o maior cliente, mas vendem para outros também, mas nós somos o maior cliente. E isso são 10 empresas de restauração. Então, nós mesmos não estamos fazendo diretamente nada. Nós estamos fomentando na comunidade a criação da energia de restauração. Então, os viveiros são da comunidade, as empresas de restauração são da comunidade. Nós entramos com um grupo pequeno que dá apoio muito mais técnico-científico no processo e que ajuda a captar recursos e trazer para isso. E a gente fomenta, inclusive,
Isso aqui é a nossa meta para 2021 a 2023, mas o que eu queria era isso aqui. Esse rapaz, Edmilson Bispo, que é uma das empresas de restauradoras, ele foi guarda-mirim no nosso projeto de educação ambiental há 20 anos atrás. Então, é o próprio pessoal da região que foi crescendo dentro de um programa de educação ambiental e que esse trator, fomos nós que financiamos o trator para ele. Mas ele tem a vontade enorme do processo de restauração. Então, juntou um grupo, várias energias, e com isso a gente está criando um processo de restauração. E não só isso, porque aí o Movimento Sem Terra está envolvido, os políticos da região, vários deles estão envolvidos, porque estão há muitos anos nesse processo, e dizem que é a única coisa que traz notícia boa do Pontal é essa história. Então, tem todo um processo grande em atuação. E a gente vai plantando árvores sem parar. Hoje, 24 horas por dia, praticamente, a gente está se preparando para 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu ajudo também, eu estou aqui na foto, aqui do lado esquerdo, embaixo. Eu estava com a turma da Flor lá, eu acho. Professor, só licença, desculpa te interromper, só para saber se avisar que a gente está com um tempinho um pouco apertado já, se puder ir Então, concluindo. eu achei que era até às 10, não é isso não? Não, então, a gente tinha deixado até às 10 para ouvir as perguntas também do pessoal, né? Eu achei Mas que era até às 10, das 10 às 10h30 tinha perguntas. Então, eu errei no processo. Mas tá bom, estou imagina. terminando. Tá bom. Ok. O plano, então, e agora é a fase final, é a parte final. Porque com a entrada de carbono no processo, nós estamos preparados agora, e já preparados com essa comunidade de restauradores para um novo momento. E eu vou passar o momento. Esse aqui é o corredor primeiro, só para vocês verem que tamanho que está. E agora, há 1 mês ou 2 meses atrás, a gente fez a primeira venda de crédito de carbono de 350 milhões para a AstraZeneca, com 6 mil hectares. Então, nós vamos plantar 12 milhões de árvores nos próximos 3 anos. O que a gente levou é dobro do que a gente fez nos últimos 20 anos. E assim, nós estamos conseguindo evoluir e está num crescimento enorme. Algumas coisas a considerarem que são importantes é a presença institucional de longo prazo. Desculpe o slide em inglês. É preciso criar confiança na comunidade, é um trabalho de confiança. A paisagem tem que ajudar a gente também. Em algumas paisagens isso é mais difícil de fazer. A escala é muito importante também. A gente tem uma visão de longo prazo, que é o que a gente chama de mapa dos sonhos. A legislação, sem o Código Florestal, esse método seria impossível. E parcerias de longo prazo, a gente faz sempre parcerias de longo prazo. Aqui alguns dos financiadores que fizeram financiamento nos últimos anos. O projeto foi eleito recentemente o melhor projeto de crédito de carbono do mundo, por uma revista especializada. Isso aqui é um coração que a gente fez com toda a comunidade de assentados e de fazendeiros juntos, comemorando o primeiro 1 milhão de árvores plantadas, há uns anos atrás. Bom, e o que é mais importante, o mico-leão preto saiu da lista das espécies criticamente ameaçadas. Ele foi o motivador disso tudo. Eu acho que dá para parar por aqui, para a gente poder ter pelo menos um tempinho, uns 5 minutinhos para conversar. Desculpa. Imagina, professor, obrigada aí, excelente apresentação, super bacana o projeto de vocês, parabenizo aí, e abro rapidamente aqui para ver se tem algum inscrito aqui para fazer alguma pergunta para o professor, retomando que depois a gente vai abrir, né, em 3 grupos aqui para a gente fazer uma colheita dos pontos que chamaram mais atenção nesse trabalho maravilhoso apresentado pelo professor Cláudio. Então, gente, fiquem à vontade aí para se inscrever, levantando a mãozinha aqui, se tiverem alguma pergunta para o professor. Adriana. Cláudio, demais, eu não conhecia toda essa história, fiquei encantada. Acho muito interessante como a gente pode observar fatos análogos, né? Se entender a Amazônia e esse projeto, tomando cuidado com as devidas proporções e condições, né? De cada ambiente, mas achei incrível isso. Acho que isso também nos desperta essa questão, né? Quer dizer, precisou desmatar para tudo isso acontecer. Então, como é que também olhar a Amazônia nesse sentido hoje, né?
Aí eu tenho uma dúvida, você comentou que o Código Florestal ele é hoje um instrumento muito importante para as decisões, né? Isso também fez com que a própria comunidade entendesse a importância e a visão integrada, holística de toda a situação. O Código Florestal, eu não sei que data que ele foi oficializado, né? Data de publicação, e se ele foi só usado nesse momento que você citou, ou ele sempre foi um documento de referência de consulta para o projeto? O Código Florestal ele é muito antigo, ele é lá dos anos 30, mas ele sofreu várias mudanças no decorrer do tempo. E ele é extraordinário, porque ele compreende que as propriedades têm que ter um pouco de floresta, um pouco de vegetação nativa, melhor dizendo, e que varia de acordo com o bioma que você está, etc. Mas, se não fosse por ele, seria muito difícil a gente convencer um fazendeiro a separar um pedaço da propriedade dele para colocar numa construção de paisagem. Porque é a força da lei, ele é obrigado a fazer, e ele já, na verdade, a maior parte dos fazendeiros tiraram a sua reserva legal. Nós estamos reconstruindo para eles, mas estamos reconstruindo no lugar onde a gente acha que é bom. E o que eles ganham com isso? Eles ganham a reconstrução da reserva legal de graça, porque é paga por crédito de carbono hoje. Mas, na verdade, eles tinham que ter deixado a reserva legal. E as áreas de exposição permanente, que são beira de rio, etc., essas não tem muita discussão, elas têm que estar no lugar já fixo. Mas a motivação principal é a força da lei, que é como o mercado de carbono voluntário, do outro lado. Se você não o mercado não é regulado, não tem a pressão para o consumo, né, para a utilização. Então, fator super importante. Obrigada. Por favor. Depois Lu e Milton, já estão inscritos aqui. Lu, você pode falar. Posso ir agora? Achei que tinha alguém antes. Não, Cláudio, bom, super obrigada. Projeto incrível. Eu conheci uma parte, mas quando você apresenta, a gente entende a dimensão, entende dessa história de construção, né? Ao longo do tempo, de toda essa gestão e a amplitude, né? E você, como as peças vão se encaixando e a partir de um desafio de conservação, como tudo se construiu e vem sendo construído. E aí chegou nesse momento que o crédito carbono entra. Então, um pouco disso que você comentou agora da Adriana, queria entender como você está vendo, porque é um mercado ainda voluntário e queria entender um pouco desses custos de negociação, né, do crédito carbono. Se essa nova economia tá valendo a pena, porque o que a gente sempre traz é que o crédito carbono hoje, quando chega na ponta, o recurso financeiro ele se perde tanto no meio do processo, nas certificadoras, etc., que na ponta lá chega muito pouco. Né? Queria entender como vocês estão vendo isso, se você acha que isso só no início agora vai melhorar, ou se vocês estão vendo algo diferente no projeto que vocês estão fazendo. É bacana, quer dizer, o que acontece? Obrigado pelas suas palavras, como sempre. Você sabe que você é muito importante para mim. Eu gosto muito de você e das suas palavras. O que acontece com o crédito de carbono? Ele era inviável para a restauração. A biofílica nasceu fazendo REDD+, fazendo desmatamento evitado. Porque o que se pagava por tonelada de carbono não era suficiente para a restauração. Ocorre que o mercado vai evoluindo, as coisas vão evoluindo, e você tem que estar acompanhando e estar preparado para isso. E o preço, e os compradores começaram a querer restauração também, e começaram a estar dispostos a pagar mais. O mercado foi se construindo, ainda é um mercado voluntário muito cheio de falhas, completamente cheio de falhas, mas é um mercado voluntário já com certo peso, com certo volume. E você tem que estar preparado e acompanhar isso. E aí o preço do carbono chegou num ponto e a restauração ficava viável. E aí nós tínhamos, tem que estar pronto. E nós tínhamos as duas ferramentas principais. Um projeto... E o comprador de carbono, o comprador maior, ele acompanha, ele quer projetos que tenha o ambiental, o social, ele paga, está disposto a pagar mais por isso, e etc.
E nós tínhamos a fonte, que era a biofílica, que foi criada anos atrás, a fonte capaz de fazer as vendas e compreender o processo. Então, houve uma junção muito fortuita e feliz e boa, mas que está permitindo isso. E olha, eu tenho fila de espera para projetos como o nosso. A biofílica tem uma fila de espera de compradores de crédito de carbono querendo comprar crédito de carbono de restauração, mas de projetos de boa qualidade. Projetos que envolvam o social e o ambiental também. O ambiental e o econômico, os três. Então, é muito interessante isso. Nós vamos, se as coisas continuarem desse jeito, a gente vai fazer, até mais uns anos para frente, uns 75 mil hectares de restauração no Pontal. Vai ser uma coisa fora de série. Muito bacana, Cláudia. Legal saber. Parabéns, incrível. Eu vou passar então para o Milton, depois Fernando, que se inscreveram aqui para perguntas. Ô, Mai, tem as perguntas do chat também, tá bom? Mas é importante trazer. Tá. O tempo Deixa está curto, eu. desculpa. Talvez Milton, se Milton e Fernando puderem fazer as perguntas de forma breve, aí, só para a gente não perder o timing aqui, aí o Cláudio pode responder numa rodada só, e aí a gente passa dos chats, pode ser? Então, Milton, por favor. Bom dia a todas, todos, e Cláudio, um privilégio poder te ouvir a história do Pontal, porque eu via pelo Paulo Kageyama já no final dos Isso. anos 90 e todo o trabalho envolvido, e fiquei muito feliz quando você fala do fluxo gênico, né, através dessas parcelas nas propriedades, isso para a questão do corredor. Muito interessante. Agora, uma pergunta. Bom, naquele momento vocês conseguiram ter o apoio, né? Quer dizer, teve a resistência tal da polícia. Hoje, você considera que o Pontal está, vamos dizer assim, consolidado, estabilizado e que esse governo não traria problemas para essa área toda do MCT, porque é um estigma muito forte. Eu gostaria de ouvir de você um pouco essa percepção nesse momento, inclusive do governo do Estado. Tá bom. Paulo Kageyama foi o primeiro presidente do IP. Então, nós tivemos uma história longa de trabalhos juntos por muito tempo. E o que acontece com o movimento? Hoje está consolidado no seguinte sentido: as terras foram muito distribuídas, tem muita gente assentada. Então já tem um grupo de assentados de peso grande, forte. A minha preocupação maior com eles, na verdade, é intergeracional, para te falar a verdade. Eu não consigo ver com certeza se os filhos deles vão seguir o mesmo caminho. Eu consigo ver vários exemplos, mas eu ainda não consigo ver se vai acontecer, e é uma das minhas preocupações em relação a isso. Em relação ao governo do Estado, o governo do Estado está querendo dar título para todo mundo. Ele está falando nisso, ele está começando a dar os títulos. Ele está dando título para os fazendeiros da Grande Reserva e está dando título para os assentados também. Eles acreditam nisso. Nem sempre os assentados querem o título, por razões de créditos e de outras coisas assim. Mas eu acho que a tendência é essa, deles darem título para os fazendeiros, para os fazendeiros e para os assentados. O que a gente tem que ver como é que vai evoluir. É um pouco complicado isso aí, e de difícil leitura do que vai acontecer. Eu tenho certa preocupação. No passado, houveram confusões com isso. Até assim, só passando rapidinho aqui, também uma pergunta que veio no chat foi justamente sobre essa questão da regularização fundiária, né? A Rosa Paz, do Instituto Tecnológico Vale, perguntou como que é feita essa conversa sobre a questão da regularização fundiária. Acho que já foi um pouco tratado também aqui, né? Aí eu passo para Raquel, depois ela querendo, depois eu converso mais com ela e com você também, com quem quiser, porque requer uma conversa bem longa essa história da titulação e etc. Sim, certamente.
Legal. Fernando, eu vou passar para você, e daí tem mais duas perguntinhas aqui do chat que eu vou passar para o professor, mas pode falar aí, por favor. O Paulo, o Cláudio, realmente parabéns pela atuação, né, do IP. Eu dou aula de ecologia, eu falo muito sobre essas ações do IP aí no Pontal do Paranapanema, né? Ontem tivemos aqui uma reunião, né, com o Paulo Grock, né, do Instituto Ecofuturo, relacionado com a Suzano, e uma coisa também, uma apresentação fantástica, e ele falou da parceria que eles estão fazendo com a Fundação Florestal, com a parte de unidades de conservação, uma atuação muito bacana, associando essa questão ambiental com o social, um trabalho muito legal. Assim, muito parecido também com o trabalho do IP, né, essa relação, né? O Paulo tem, né, com a Suzano uma parceria muito interessante, e essa parceria vai aumentar com a Fundação Florestal. Vocês aí, Paulo, ou Cláudio, vocês têm essa ação também junto com a Fundação Florestal, além dos proprietários, né, dos fazendeiros, porque a ação é realmente fantástica, né? Como é que é essa atuação? Porque me parece que a ação multiplicadora de ações, né, como o Instituto Ecofuturo, como o IP, parece uma coisa fantástica, né? Como é que pode se trabalhar e multiplicar essa ação? Ok, legal. Eu sou um fã do Paulo, do Ecofuturo e etc. O IP tem um laboratório, o IP é uma instituição de pesquisa, tem um laboratório que está fazendo muita coisa para a Suzano hoje, em termos de corredores, mas do ponto de vista científico mais e de pesquisa. O que acontece em termos da Fundação Florestal? A gente foi aguardando momentos da história. Você tem que estar pronto, você tem que estar com a documentação pronta e aguardar o momento certo da história. No momento certo da história, a gente criou uma nova reserva no Pontal, chamada Estação Ecológica Mico Leão Preto, e adicionou mais 6 mil hectares ao processo de fragmentos florestais que estavam lá. Estava tudo pronto, e eu posso falar o nome, Zé Pedro, virou secretário do Ministério do Meio Ambiente e falou assim: tem uma reserva para criar, Cláudio? Eu falei: tem, está aqui. Pum, pus na mão dele, na hora. Na hora que você põe na mão, na hora ele pegou e estava com uma oportunidade e transformou. Então, o Mico Leão Preto virou espécie símbolo do Estado de São Paulo por um decreto do Alckmin. A gente vai fazendo as mudanças que são possíveis, mas o segredo é você estar com a documentação pronta para, na hora que der a oportunidade, você usar essa oportunidade. E é muito importante. Nós agora estamos querendo criar mais, pegar os outros fragmentos que ficaram de fora e adicionar as reservas do Pontal. E aí, a Fundação Florestal é parceirona, parceiraça, pelo menos nas últimas. Inclusive porque nesse governo ficou a mesma turma do passado. Não houve mudança. Foi um dos poucos lugares que não houve mudança. A secretária mudou, mas o diretor, todo mundo continuou os mesmos. Então, a gente faz muita coisa juntos. E eles têm uma coisa que nos ajudam muito, que é um banco de dados para negociação de reserva legal e etc. Eu esqueci o nome como é que chama o projeto agora, mas ele é muito importante, porque as pessoas colocam áreas lá que elas querem para fazer reserva legal, e quem tem é uma espécie de plataforma de quem tem oferece para quem não tem recebe, e vão fazendo a passagem assim. E isso a gente utiliza muito esse processo junto com eles. O governo tem que estar envolvido, gente, porque o governo é muito forte, não tem jeito. Você não precisa ser amigo dele, mas tem que estar envolvido de alguma forma, principalmente nos escalões que estão próximos de você. Legal, professor. Tem mais uma perguntinha aqui no chat. Acho que essa questão da regularização fundiária foi apontada também pela Joana aqui como Martins, né, como algo bem importante que a gente poderia depois discutir com um pouco mais de profundidade. A gente pode ver aqui como endereçar como grupo, se faz sentido a gente fazer uma conversa mais específica também sobre isso. Lembrando que dentro da coalizão a gente tem uma força-tarefa de ordenamento territorial também, né? Então, enfim, é algo que a gente tem um grupo também sobre isso. Se tiver interesse, a gente pode
quem tiver interesse, a gente pode adicionar também. São com certeza discussões que se relacionam, né? E aí também temos aqui na verdade não é nem uma pergunta, mas um pedido da Luana Coelho, de ter mais informações sobre os produtos desenvolvidos nas unidades de negócio e das empresas paralelas citadas no início da apresentação. Então, pediu se você pudesse indicar, professor, alguns sites e estudos para aprofundar nesse tema, né? Não sei se você pode compartilhar, por É o exemplo, site, é, pode falar. é o site do IP, é o melhor local para ir. Aham, E, é, e das empresas, é o próprio site das empresas, principalmente da Biofílica. Hoje chama biofílica. Biofílica Ambipar. Legal, ótimo. E aí, uma pergunta da Ana Sade, que é como é feita a seleção das plantas para restauração? Além de serem nativas e locais, que outros fatores são considerados? Valoração da floresta, fornecimento de alimentos e frutas, importância para os polinizadores? A gente usa umas 80 de espécies da região. É. Nós criamos há 30 anos atrás um banco de hemoplasma nosso. A gente plantou, a gente pegou sementes bem selecionadas e compramos uma área na região e plantamos. Hoje que já são árvores adultas, a gente já tira uma boa parte das sementes dessa área. Foi feita para isso. É, mas também tira de outras áreas da região. Ainda tem fragmentos na região que dá para tirar. E as espécies, por exemplo, que o mico-leão preto usa, estão naturalmente postas na nossa lista de espécies, mas também as outras espécies que a fauna usa. A gente tem uma preocupação muito grande em criar uma restauração de uma floresta que a gente chama de floresta funcional, que ela funciona, que ela funciona para o resto da biodiversidade. É importante isso. E isso é importante, que eu mencionei, que 20% dos indivíduos que estão na floresta, que é originalmente plantada, a primeira que a gente plantou, não fomos mais nós que plantamos. Já foi a ave que pousa, é um morcego, é não sei quem, é um dispersor, é uma anta que carrega uma semente grande. E tudo isso é muito acompanhado com pesquisa. Então, nós temos constantemente gravadores posicionados na floresta, gravadores para gravar som dos animais e classificar. Temos câmera traps funcionando, usamos LiDAR. A gente usa muito pesquisa para acompanhar nossos resultados e poder publicar os resultados daquilo que deu certo e daquilo que não deu certo. Perfeito, professor. Vou passar então para a Lu para a gente seguir para o nosso próximo passo dessa reunião aqui. Lu, você quer propor então esse segundo Isso, momento? vamos lá, porque eu acho que, nossa, as perguntas foram muito boas. E, Cláudio, bom, a gente vem juntos nessa jornada há tantos anos, né? Vou nem É, contar. Também, você sabe, está no meu coração. E eu estou te devendo uma visita ali no IP, que eu estou ali a pertinho. Natura foi parceira grande, Foi né? muito, É, né? Foi desde o princípio lá, né? Muito bom ter visto toda é. essa trajetória e ver essa transformação, que incrível. Parabéns, e assim, a gente só tem a agradecer muito o que você trouxe. O que que eu iria propor? Para a gente se juntar nos grupos agora, então a Mar vai dividir todos nós, e a gente vai trabalhar 10 minutos com os principais insights que a gente pega, entendendo toda essa jornada muito territorial, tudo que o Cláudio trouxe. A gente vai ter duas perguntas fundamentais ali para a gente fazer um registro agora, porque depois, nos encontros que a gente tem da FT dentro da coalizão, a gente vai aprofundar a análise do que sai dos grupos, tá bom? Hoje mesmo é só a gente registrar e a gente vai se dividir aqui em 3 grupos. Então, vamos lá, e a gente volta os últimos 5 minutos. Cláudio, você vai passear pelos grupos um pouquinho, tá bom? Tá Você bom, vê o com que está prazer. todo mundo Tá fazendo, ótimo. trazer suas opiniões também, mas a gente Tá. vai se dividir. Então, a Mar vai pegar todos nós aqui e nós vamos nos dividir para lá, tá bom? Então, esperamos vocês. Já estou dividindo aqui, gente. Todo mundo recebeu aí? Pedido para ir para as salas?
Alguém não recebeu? Me avise.
Todos de volta? Acho que sim, né? Perdemos alguns no caminho aí, mas acho que todos que estavam aí já voltaram. Deixa eu ver se a Lu tá. Será que o pessoal da Lu já voltou? Eu acho que o grupo dela tá voltando agora, Mai. Estamos voltando. Ah, Oi, legal. Yuri. Bom te ver, Yuri. Bom ver vocês. Bom estar aqui com vocês. Muito bom. Cadê? Tô só esperando a Lu chegar aqui pra gente dar um tchauzinho. Mas, gente, muito Yuri, legal. Oi? Joana, por favor, pode não, eu falar. ia dizer para o Yuri que Milton, desculpa, Fala, Milton. foi no Milton. Tinha chat. visto. Fala, Milton. Fala, Milton. Não, eu ia dizer para o Yuri colocar no chat a data da defesa de tese, que eu estou muito interessado em ver se for possível a defesa de tese. Eu vou Que ele falou lá compartilhar no com grupo. o time todo aqui, depois a Mayara e o Edu podem passar para a lista toda. Pode ser? Que tem um link, não está na mão aqui, mas eu passo depois. Claro. E eu queria Massa. fazer uma comunicação extra-pauta, só porque eu não sei se já é de conhecimento de todos, que nós, recentemente, 25 negócios que trabalham com a Sociobiodiversidade Amazônia fundaram a Assobio, que é uma associação de negócios da sociobioeconomia da Amazônia. É um movimento novo, né? Uma associação setorial que visa juntar pautas, né? Alinhada a toda a questão da conservação sociocultural, ambiental. Então, só para conhecimento e radar de todos, em breve, provavelmente, vocês vão saber mais sobre o projeto que foi fundado menos de um mês atrás. Ah, Joana, nós vamos te convidar para vir apresentar, com certeza. Que bom, parabéns. Perfeito, maravilhoso, viu? E, gente, bom, só agradecer por causa do horário. A gente, acho que foi pouco tempo até, né, para registrar tanta riqueza. Agradecer muito ao Cláudio e a todos aqui presentes. E vamos nessa jornada. A gente vai ter a próxima agora. Em breve a gente vai ter a equipe da FGV-SES aqui apresentando. E também trazendo já um pouco mais desse Decida de um método para uma outra vertente, mas acho que vai ser muito importante. A gente vai juntar tudo que a gente conseguiu registrar. Quem quiser ainda lembrar de mais alguma coisa que não conseguiu, mande para nós, tá bom? Então, obrigada, foi excelente o dia. Não será na semana que vem, né? Será no dia, na outra semana. 27. 27 estaremos juntos. Próxima dia 27 e a gente já está agendando outras, tá, gente? A gente só soltou esses 2 convites para agilizar, mas Isso. temos aí outras em agendamento, mais 3 provavelmente, tá? Até para a gente encerrar esse ciclo de escutas. 27, mais ou menos nesse mesmo horário? Mesmo horário. Das 9 às Horário. 10h30. Uhum. Tá bom, gente? Obrigada por obrigada, inspirar, viu? Cláudio. Falou, obrigado a Valeu, vocês. gente. Tá joia, Obrigada. adorei Tchau, conversar. Tchau, obrigada, Valeu. pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto, a luta Falou. continua. Juntos. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Parabéns. Até logo, parabéns. Tchau, tchau.